Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, neste domingo em que o Santuário da Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta, celebra o dia maior da sua festa. Este ano, com a imagem restaurada, foi restituída a cor rosa original às vestes da imagem. Uma alteração que, para o reitor, Padre João Pires, é uma cor que remete para a penitência, mas também para a alegria e esperança. A cor da Nossa Senhora do Vestido Nossa Senhora dos Milagres é rosa. Portanto, tem este sentido de penitência, mas ao mesmo tempo de alegria, de esperança. Claro que os peregrinos que aqui vêm sempre com os seus problemas, a precariedade no trabalho, os problemas de saúde, o estudo, os jovens que vão para a universidade. Apesar das contrariedades do percurso que está fechado, isso não tem inibido as pessoas de virem ao santuário. Este domingo, depois de uma noite com as habituais celebrações durante toda a madrugada, às 16 horas decorre a Eucaristia, presidida pelo Bispo de Angra, seguida de procissão. Luís Fagundes Duarte, investigador, adianta que a festa é marcada por paradoxos curiosos. Representa 262 anos de história, o que é extremamente curioso, porque a Serreta foi a última região da Ilha Terceira a ser povoada. Só por finais do século XIX é que foi constituída a freguesia e, no entanto, esta festa existe desde 11 de setembro de 1763, o que é extremamente curioso. A festa, enfim, há todo um conjunto de lendas, ou pelo menos de tradições não documentadas. Enfim, um padre, Isidro Fagundes Machado, em 1690, veio refugiar-se na zona mais isolada da ilha, trazendo com ele uma imagem de Nossa Senhora que se crê que seja atual, embora seja pouco provável. Entretanto, ele morre, começa o lugar onde ele ergueu uma pequena ermida, começa a ser destino de peregrinações de pessoas que vinham toda a ilha, e um grupo de fidalgos de Angra e da alta burguesia constituiu-se em 1763, constituiu-se como uma comissão para organizar uma festa em honra da Nossa Senhora, que entretanto tinha sido deslocada para a sede da paróquia das 12 Ribeiras, que era a paróquia que então existia. E, portanto, a partir daí começa esta tradição que é atual, de uma mistura extremamente curiosa de festa religiosa e profana, em honra de uma padroeira, de uma Nossa Senhora, que passou a ser conhecida como Nossa Senhora dos Milagres. Uma festa que serviu de modelo para muitas outras festas paroquiais na ilha e em outras ilhas do Grupo Central. Uma festa que juntou o religioso e o profano desde o início, e uma festa cuja peregrinação não é penitencial. Como todos nós sabemos, e não até há muitos anos, as festas populares eram sobretudo de cariz religioso. Ainda hoje em dia se vê muito isso, sobretudo em São Miguel, com as procissões, com festas muito à volta e condicionadas pelo calendário religioso. Esta festa é uma festa profana também, o que lhe dá um cariz extremamente interessante durante esta semana e na noite de sábado para domingo e de sexta para sábado. Vêm milhares e milhares de pessoas a pé de todos os pontos da ilha, mas vêm com o espírito de festa e não com o espírito de sacrifício, não. Vêm a cantar, a dançar, a comer, enfim, é uma festa como quem vem visitar uma amiga. Anunciado no ano passado foi o projeto dos Caminhos da Serreta, inspirados nos Caminhos de Santiago, um projeto que pretende envolver empresários terceirenses e que está na fase final para lançamento da página web, garante Tomás Dentinho. Contratamos o engenheiro Mauro Matos, para reconhecer os caminhos
corrigir alguns deles que estavam desenhados apenas pelo Google Maps, e pronto, e já temos os caminhos desenhados, e temos também uma equipa da Via Oceânica para fazer uma página da web, e já contactámos com algumas dos restaurantes e alguns dos alojamentos para depois alojarem as pessoas. As paragens serão na praia, em Angra, nos biscoitos e também naturalmente na Serreta. E pronto, está tudo pronto para fazermos, para agora no fim do mês lançarmos essa página, e pronto, depois vamos acompanhando o processo com o engenheiro Mauro, como é que as pessoas aparecem e como é que, através das dormidas que vão fazendo nestes locais que, no fundo, aderiram ao projeto. A dificuldade maior foi conseguir parcerias de alojamentos acessíveis, sobretudo nas freguesias mais rurais. O mais difícil foi encontrar empresários de facto. Nós estávamos a contar que, por exemplo, os estabelecimentos hoteleiros na Serreta fossem aqueles que estão anunciados na internet, mas de facto esses que estão anunciados estão muito caros e normalmente não estão abertos regularmente, e portanto tivemos que arranjar alguém na Serreta que se responsabilizasse pelo acolhimento das pessoas, naturalmente das pessoas pagando o alojamento e também a restauração. E pronto, e foi assim ao longo do percurso. Naturalmente na praia em Angra é mais fácil, nos biscoitos é um bocadinho mais difícil, e também no centro da ilha, ali ao pé do Golfo, enfim, temos tido uma boa recepção. Vamos ver como é que isso avança, não é? Portanto, mas temos que ter, de facto, a página para agora fazermos os contactos finais, já fizemos os preliminares, e acertarmos um contrato, enfim, uma forma de fazer, que é para as pessoas, quando chegam aos sítios, saberem qual é o preço e saberem que, enfim, terem acolhimento, enfim, com preço razoável e com preço mais ou menos que se dê para uns e para outros, e com também refeições, porque é assim que também fazem no Caminho de Santiago. Uma pessoa, quando faz o Caminho de Santiago, sabe que tem o menu do peregrino que paga 15 euros, e quando vai a dormir não paga uma exorbitância, paga um valor muito razoável, e o sucesso, digamos, do Caminho de Santiago é também esse, não é? 272 anos de uma festa que é mais do que uma celebração religiosa, um encontro entre devoção, cultura e identidade açoriana. A célebre Segunda-feira da Serreta foi criada em 1849. Chama-se Projeto 3D e está a assinalar 10 anos de existência com um presente especial. O projeto da Cáritas da Ilha Terceira está nomeado para o Prémio Manuel António da Mota. Diana Costa, coordenadora deste projeto, recorda em que assenta este trabalho com jovens que envolve instituições, sociedade e comunidade escolar. O projeto 3D é um projeto que intervém em contexto escolar. É um projeto que surgiu no ano 2014-2015 através de uma parceria entre a Cáritas da Ilha Terceira e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, com o objetivo de promover o sucesso escolar, intervindo de uma forma precoce. Na verdade, a Cáritas tem um Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, o CDIJ, onde se começou a perceber que, se calhar, haveriam questões que seria benéfico começar a trabalhar de uma forma mais precoce, ou seja, é assim que surge o projeto 3D. Nós intervimos neste momento em 5 escolas do primeiro ciclo do concelho, e o projeto 3D, o nome, surge porque a nossa missão sempre foi intervir em várias dimensões. Nós, ao longo do ano letivo, vamos dinamizando atividades que envolvem os alunos, envolvem os professores, os assistentes operacionais, a família e muitas vezes a própria comunidade. Nós, com os alunos, temos uma intervenção regular através da aplicação de um programa de gestão emocional, que é o Aventuras em 3D, que é um programa que foi criado pela equipa e que o ano passado foi validado pela Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Psicologia, o que foi uma conquista para a nossa equipa. Este programa acompanha os alunos desde o primeiro até ao 4º ano. Existem 3 personagens, em que ao longo do programa vamos contando histórias de situações que acontecem com essas personagens, e essas histórias e também são dinamizados alguns jogos, algumas atividades, em que o objetivo é sempre
promover a autorregulação emocional dos alunos. Com os professores trabalhamos lado a lado, dinamizamos várias atividades no interior e no exterior da escola, colocamos os alunos em contacto com situações na comunidade, através de visitas de estudo, de participação em atividades, e muitas vezes para essas atividades são convidados os familiares a participar, que é a questão também de trazer a família e que a família tenha um papel ativo na escola. Também com os professores também, sempre que identificam alguma situação onde existem barreiras ao sucesso escolar, muitas vezes pedem a colaboração da equipa do 3D para, em conjunto, tentarmos ultrapassar essas barreiras e ajudar os alunos no seu percurso escolar. Nós também, com os professores, vamos dinamizando, todos os anos letivos temos dinamizado algumas ações de formação em temas também que consideramos fundamentais para a promoção do sucesso escolar. Portanto, é isso. A nomeação para o prémio chega num momento especial e é resultado do esforço de todos os envolvidos, diz Diana Costa. Receber esta nomeação precisamente no ano em que celebramos 10 anos de 3D tem um significado muito especial. É sem dúvida um reconhecimento da nossa entrega e da nossa dedicação ao longo destes 10 anos. Sempre acreditamos que a educação só pode ter sucesso quando existe um esforço conjunto. Portanto, esta nomeação não é só da Caritas, não é só do 3D, aliás, esta nomeação é de todos os alunos, de todos os familiares, todos os docentes, assistentes operacionais e entidades que sempre se uniram a nós nesta causa. O Prémio Manuel António da Mota pretende distinguir projetos relevantes no setor social e este ano recebeu cerca de 300 candidaturas de todo o país. Os prémios serão entregues no próximo dia 23 de novembro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, numa cerimónia promovida pela Fundação. O Centro de Bem-Estar Social João 23 está há 45 anos ao serviço do apoio social em Ponta Delgada. Andreia Gonçalves, diretora executiva do centro, acredita que hoje as famílias vivem pior e, como tal, é preciso estar atento mesmo a quem recebe um salário. São famílias que trabalham, que têm um filho, no máximo 2, não mais do que isto, porque efetivamente a economia, da forma como está, acaba por não permitir. Mas são essas famílias que nós começamos a perceber que efetivamente estão a precisar de uma mão, e não desfazendo o serviço social que é feito e os apoios que são dados pelas instituições competentes, mas as famílias que não estão neste momento no ativo, digamos assim, estão orientadas. Portanto, têm um suporte, têm uma rede de suporte, têm uma rede de segurança, tanto a bens alimentares como em termos de orientação financeira, e os nossos pais trabalhadores está-lhes a faltar esta mão. O centro, fundado em 1979, oferece diversas valências. Nós temos creches, jardim de infância e ATL, que tem à volta de 150 crianças, ao todo, desde a creche até o ATL, com uma idade mínima de entrada dos bebés aos 4 meses e no ATL até aos 10 anos. E depois temos efetivamente a parceria com a Conferência Vicentina, que não deixa de ser uma valência, um braço social aqui da instituição. Nós temos, em termos de refeições, as refeições dos miúdos que são confeccionadas cá, o excedente nós não o desperdiçamos e entregamos a famílias carenciadas. E através de perceber, quando nós percebemos que as famílias estão mais a atravessar um período de dificuldade, nós tentamos não fazer essa abordagem tão direta, para que as pessoas não se sintam melindradas, e através da conferência nós referenciamos essas famílias e são as próprias vicentinas que nos acabam por abordar, a perceber se é preciso ajuda e estenderem essa mão para o apoio que for necessário naquele momento. Com 30 funcionários, este centro enfrenta dificuldades financeiras como quase todas as instituições do género. A escassez de recursos humanos especializados é também uma dificuldade, sobretudo no que toca a trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais.
Na Diocese existem 56 centros sociais e paroquiais e são um complemento essencial às funções do Estado. E o nosso convidado deste espaço de entrevista é o Padre Silvino Amaral, 91 anos de luta e fé na Ribeira Quente. Uma muito agradável conversa para ouvir com Carmo Rodeia. A minha vocação sacerdotal nasceu graças à minha mãe. Minha mãe é que me motivou, é que me chamou a atenção, porque eu tive um irmão mais velho no seminário, esse desisti, saí mais cedo, e minha mãe ficou com muito desgosto e acompanhei aquele desgosto familiar. E quando chegou à minha idade, fiz a 4ª classe, e minha mãe perguntou-me: tu gostavas de ir para o seminário? Eu dizia: quem me dera, uma coisa de criança, quem me dera, sem saber o que estava a dizer. Quem me dera. Eu já sabia o que estava a dizer, mas das condições da idade. Quem me dera. Eu considerei aquilo uma coisa muito distante, inacessível. Tinha um padrinho meu, minha mãe falou com ele e ele disse: ele, se quiser ir, vá que eu pago as despesas. E eu fui. Foi um tempo bom do seminário. Com quantos anos? 12 anos de seminário. 12 anos de seminário. E um depois de seminário, depois de padre. Depois de seminário. Gostei muito. Vi. No meu último ano de seminário, falei com o diretor espiritual e dizer: me ajudasse a mandar-me para casa. A responsabilidade era muito grande, as exigências eram muito fortes, e culturalmente eu era um seminarista, não tinha notas brilhantes, era notas medianas, notas médias, notas medianas, tudo cá para baixo. Sem ter nenhum ano, mas foi sempre assim. E é muito exigente, é preciso também uma grande capacidade cultural que eu não tenho. Portanto, eu acho que tenho que ir para casa, só tenho que me ajudar. Quando lhe disse isso, ele disse-me logo: agora é que não te largo, tu tens paciência, tens que ser padre. E fui padre. E ele pegou-me à partida. No dia da minha ordenação, veio-se confessar. Uma bofetada, não dei uma bofetadinha. A dizer que é com qualquer vaga. Pronto, é assim mesmo. O senhor formou-se num tempo antes ainda das coisas, depois dos novos ventos que sopraram na Igreja. Como é que foi depois? Todo esse desabrochar para uma nova realidade com o Concílio Vaticano II? Eu acompanhei o Vaticano II todo, cá por dentro, cá, e eu assinava o Observatório Alemão e acompanhei tudo. Aquilo era uma necessidade absoluta. Era premente, sobretudo o versus populo, as celebrações versus populos, o vernáculo, a língua vernácula, e essas duas coisas muito importantíssimas. É mais povo, mais vernáculo, mais assiduidade, etc. Um povo que o senhor acarinha e abraça. Não, eu tive que abraçar o povo. Fui colocado na Ribeira Quente. E quando fui enviado para a Ribeira Quente, o ouvidor disse-me logo: olha, não tenhas medo, vai para a Ribeira Quente. O Bispo já me disse que não é lugar para estar lá muito tempo. É um lugar pobre, isolado, e coisa, não é lugar para estar muito tempo. De maneira que vai, faz o que puderes, não, mas já sabes que dentro de pouco tempo traz outra colocação. Claro, cheguei aqui, encontrei um povo abandonado, uma freguesia toda, totalmente de um ruralismo terrível, as pessoas muito simples, os jovens fechados, a terra batida, não havia um metro de asfalto, o mar a invadir a terra. Durante várias noites a gente acordava, por várias vezes acordei com a notícia de que o mar tinha invadido a casa de fulano, outra casa de cicrano, a garagem de Beltrano, a adega, mais umas adegas, e uns vinhedos e uns terrenos invadidos pelo mar. Claro, comecei a ver a pobreza desta gente e o abandono. Era um protótipo de abandono. O governo era central, era de Lisboa. Os representantes governamentais, presidente da junta, o regedor e tudo, era o cabo do mar, todos obedientes às leis dos seus superiores e hierárquicos mais próximos. Estavam satisfeitos, instalados
e convencido que isto era mesmo assim, tinha que ser mesmo assim. São sortes da vida. Mas o senhor nunca se conformou com Eu não me conformei com isso. Até cá às tantas, eu meti-me com o presidente da junta, que era meu amigo, era um grande cristão, um bom cristão. Meti-me com o Cabo do Mar, também muito aberto. Meti-me com o regedor, esse era só para a questão disciplinar, não, mas também meti-me com ele, que era um líder local. Meti-me com eles, mas eles diziam, a gente faz ofício, e eles ficam lá, não sei se está. A gente faz ofício e coisa. Pronto, conclusão, tive então, enchi-me de coragem e escrevi ao Orantes Oliveira, que era o ministro das Obras Públicas, escrevi ao Orantes Oliveira uma carta pessoal, a dizer, olha, eu sou parte desta localidade e tal, não sei se já se aperceber da realidade local, mas é uma freguesia que a gente vê de um dia para o outro o mar invadir totalmente o território. Já invadia uma grande parte. A planície do mar fora já está invadida. Agora está a querer entrar na parte mais renta à costa. Estamos a ficar sem terreno. E vão-se embora casas invadindo. As embarcações fazem manobras na Pedra Roliça, do Calhau. E obteve resposta? Não há um varador, não há nada disso. Eu descrevi a parte negra da terra. E obteve resposta? A resposta, em atenção ao seu pedido, vamos fazer um estudo do meio, ver se o meio comporta a obra de proteção marítima. Então, a obra de grande vulto. Dias depois, mas muito rápido, foi muito rápido o estudo. Dias depois, temos muita pena, mas não podemos construir a proteção da orla marítima, porque a freguesia não tem valor real para comportar o valor real da obra. E se revoltou? Não, voltou. Ainda hoje continuo. Eu disse logo, mas espera lá, uma outra carta. Agradecia que matematicamente me dissesse qual o valor do drama afetivo das pessoas que verem desaparecer a casa dos seus pais, dos seus avós, a adega, os seus haveres todos, de um dia para o outro, as terras e tudo que é linguagem familiar, o mar absorve. Agradecia que eu respondesse qual o valor matemático para isto. E ele, então, em atenção ao drama afetivo, dramatizei a questão, era natural, tinha razões para isso. Em atenção ao drama afetivo, vamos fazer a proteção do mar, a proteção da orla marítima. Mas explica ao povo que a proteção da orla marítima não tem muralhas, nem cimento, não tem muros alinhados, nem nada disso. É só pedras em frente à proteção do mar, a proteger a orla marítima, pedras expostas, encaixadas umas nas outras, que fazem uma muralha de proteção do mar, que está que ser substituída de tempos a tempos, depois de enfrentar algumas intempéries de verão de vulto, será sempre reforçada ciclicamente. E o senhor já presenciou aqui, já viveu quantos ciclos e quantas coisas, não é? A proteção marítima foi feita, mas o reforço nunca aconteceu até hoje. Sentiu-se um padre militante, um padre que defendia de facto a sua comunidade, o seu tinha que defender. E mais, a Ribeira Quente era tão abandonada pelas instâncias governamentais que o padre era o único líder que ele considerava líder seu. O seu líder, o seu advogado, o seu protetor, o defensor das suas causas. Isso eu percebi. O padre aqui sempre teve necessidade de fazer isto. Já o padre Antero fazia. O padre José da Costa fazia. Cada um fazia à sua maneira. Eu fiz a minha, nesse meio tempo. Eu fiz o máximo que pude. No tempo, era premente agir como eu agi. Era premente. Nunca teve medo de ser apelidado de um padre operário, de um padre militante, de um padre comunista? Fui comunista. Fui apelidado comunista. Fui apelidado comunista porque acolhi bem um professor que veio para aqui. Um professor que já conhecia seminarista, que é o ex-seminarista. Ele foi seminarista, depois saí de seminário, fiz o acampamento com os escuteiros, com os jovens seminaristas, saíram do seminário, o Costa, o Onésimo, o Octávio, o irmão do Carlos, do professor que veio para aqui, o Avni, todos eles, eu fiz um acampamento deles na terceira. Os assistentes vieram buscar
um assistente que havia cá, que era assistente de escuta, e vieram-me convidar, e eu fui lá. Foi lá que conheci esse rapaz, e esse rapaz depois bate-me à porta, apresentando-se como professor, não sabia que era eu, apresentando-se como professor, e queria acolhimento da freguesia, e também queria colaborar com a freguesia, fazer a sua ação pós-professor, ser colaborador da comunidade, dentro do possível, prestar os seus serviços. E eu disse, tu não sabes quem é que está aqui? Não. Eu sou o Padre Silvino, que foi assistente no acampamento quando tu estiveste comigo. Oh, é verdade. Oh, é melhor ainda. Arranjei uma casa para ele, recebi o melhor que pude e disse, olha, se quiser ter intervenções na comunidade, olha, a parte, o grupo coral, ele é músico, a família dele é de músicos, a parte coral, a parte social, formação social, reuniões de formação democrática, a necessidade que havia de democratizar a sociedade, com o 25 de Abril. Pronto, acolhi-o bem. E ele sentiu-se acolhido e fez o que pôde. Mas teve algum tipo porque de eu represálias? Ele era socialista. E antes já era militante comunista, eu não sabia dessas coisas. Mas teve algum tipo de represálias da hierarquia ou alguma chamada de atenção? Não tive nenhuma. Mas aqui havia um presidente da junta de freguesia daqui, que era um líder local, era um líder era um paralítico, mas um grande líder, e disse mesmo, o Carlos Ávila é o professor, era tal professor, estou falando agora o nome dele, não queria falar. O professor vai sair daqui, tem que sair. E depois do professor é o padre, também vai sair. E o povo veio-me dizer logo isso, olha, ele quer pôr o professor fora, e ele diz que depois será o senhor. Telefonei ao bispo, do António. O do António era todo açoriano. E dormia na minha casa muitas vezes. Minha irmã gostava imenso dele. Ele entrava para a porta dentro e ia descansar. Já sabia onde é que ficava a cama para descansar. Dormia a sexta, etc. E dormia algumas vezes aqui. E telefonei ao do António e disse, olha, do António, quando me quiser tirar da freguesia, tire-me por razões considero justas e necessárias, até, seja para quem for, principalmente para a comunidade. Mas não me tire daqui por queixinhas que venham da taborda, sobretudo política. E aqui há aqui uma corrente que quer tirar-me da comunidade. De maneira que agradecia que não se deixasse influenciar. Para me tirar, isto tudo é o caso. Sabia que a população ia revoltar-se. Pronto, mas tudo correu bem. Aliás, o senhor aqui foi sempre um líder e, além de ser um líder, foi um homem de ação. Foi sempre. Mal cheguei cá e disse, não, esta juventude não estão de brincar, não estão de distrações, não tem desporto, não tem nada, não tem animação de espécie alguma. Isto caía aqui para um grupo de escuta. Um grupo de escuta. Um CNR. Eu fui de CNR terminado. É um grupo. Eu fundei logo o escutismo. Imediatamente. E fundei o escutismo com rapazes e raparigas, que legalmente era proibido. Era só escutismo para rapazes. E fundei com rapazes e raparigas. Fui o primeiro nos Açores e talvez a nível nacional a fazer isto. E o chefe Guilhermino, que era aqui o chefe dos Açores, ele diz, Padre Silvino, não sabes, isso é proibido. Não sei. O chefe Guilhermino não sabe o quanto se tem discutido a nível nacional o meter as raparigas, e envolver as raparigas com os rapazes. O quanto se tem discutido. Alguém tem que ser o primeiro. A gente vai estar à espera dos legisladores para beneficiar as comunidades. Se aqui as rapazes e raparigas são carentes, de primeiro grau, vamos para a frente com eles. Vamos cometer uma ilegalidade. Mas a ilegalidade é farta das cúpulas. A deficiência das cúpulas. Então vamos criar a necessidade. A polivalência era de tal ordem que eu fiz ali cursos de costura, bordados, culinária, fazia assembleias de paróquia. Formação para as pessoas. Exatamente. O CPM, CPVs, tudo. Era tudo ali. Hoje, olhando para esta igreja, para esta comunidade, o que é que gostaria de fazer ainda que não fez? Eu gostaria de fazer ainda que não fiz. Era sempre reivindicações de ordem social. Não compreendo porque é com a freguesia como esta, é o mar a invadir e a rocha a ameaçar, as montanhas a ameaçar, mas é uma zona engastada
num cantinho da natureza, que é uma feijãozinha, igual a tantas feijões que há nos Açores, povoadas, tantas fazias que há nos Açores, à beira-mar, povoadas, e não deixam aqui construir casas, ampliar casas, melhorar casas. Tendo sido uma igreja tão viva e tão próxima, como é que olha hoje para a igreja e para este momento que a igreja vive? Há um desaproveitamento social. Lá pelo facto das instâncias governamentais serem melhores agora a nível Açores do governo regional, tudo melhorou, a Ribeira Quente melhorou de uma maneira fantástica, mas devido também ao impulso e às guilhadeiras anteriores. Melhorou com muito mais rapidez devido às lutas anteriores, saberem dos nossos problemas. Eles eram locais, o governo central estava longe, o governo regional fez o que o governo central não quis fazer. O governo regional depois desenvolveu a Ribeira Quente com um porto, já não havia vereadores, nada disso, é um porto. O guincho foi um trator que ainda continua, é o porto. O porto, mais uma luta que eu tenho pela frente, da Ribeira Quente, que eu conheço a Ribeira Quente. O porto foi feito, mas os ventos do oeste, entram pela terra dentro, pelo porto dentro, e vão invadir a freguesia. Para além dessa luta, o que é que lhe falta lutar mais? Eu quando vim para a Ribeira Quente vi, isto é uma gente boa, uma gente praticante, são uns 14 praticantes, muito bom, muito sadeus, muito praticante. É gente de fé. Eu disse, a gente precisa humanamente ter proteção humana, proteção social, riqueza social, é o que esta gente precisa. Eu fiz tudo o que podia fazer, mas duas grandes reclamações é a defesa do Porto, a parte humana, a defesa do Porto e as habitações, porque os residentes, os nascidos aqui, estão a perder as suas casas em detrimento de outros que oferecem dinheiro, que vêm de fora. Isto vai ser um lugar de veraneio, mais nada, não vai ser uma habitação. E isto é um lugar onde tem uma junta de freguesia, tem um centro de médico, tem todas as instâncias para ser uma freguesia em ação e em movimento. Por que é que não ter as suas boas casas? Estão num lugar de risco. Os maiores lugares de risco são as cidades, Açores, vejam em Lisboa. Os maiores lugares de risco são os mais urbanizados. Nós somos um lugarejo, não pode ir mais longe. E temos só contra nós a natureza, a montanha e o mar. Nunca nos queixamos da montanha e do mar. Queixamos das instâncias governamentais. A parte humana é que está falhada. A igreja, os padres passam por aqui. O centro social para eles é um martírio. É sempre uma coisa a mais, que é a parte social. Deixam isso para as instâncias governamentais. E eles estão-se marimbando para muitas coisas, não é? O padre tem que advogar o lugar. Mas, porquê é que eu fiz isto? Primeiro, vim para um lugar, se eu não me virasse para o povo, me integrasse cá dentro, não fazia nada disso. Se eu estivesse com um pé dentro e outro fora, um pé dentro, porque não tenho outro remédio de não estar aqui, e outro fora, sempre pensando em promover-me, eu não me integrava cá. Eu não fazia para o povo o que fiz. Terceira coisa, porque me deixaram estar aqui o tempo todo, eu tive tempo de fazer coisas. Se eu tivesse certeza de que ia andar freguesia em freguesia aos saltinhos, eu não fazia nada. Portanto, é muito bom um padre, para o povo é muito bom mudar de padre, variar de padre, porque muda de temperamento, muda de maneira de trabalhar, muda em todas as circunstâncias, enriquece muito mais, utilizando muitos padres. Muitos. Isso é muito mais enriquecedor para o povo. E eu martirizei esta gente. Para a minha monotonia de vida. Para o meu filão de vida. Eu martirizei. Mas eu fiz o que pude para não os matar. Eu fiz o que pude para não. Mas foi essa proximidade que também foi fez desta a diferença. Proximidade Que fez a diferença. Fez a diferença. Portanto, há coisas que é preciso ter em conta. A igreja também tem que ter, quando ter um padre num lugar, seja para fazer o que puder, mas não seja só ser celebrante. A igreja hoje está muito fechada. Está muito fechada na pastoral. A pastoral, então, tem uma linguagem. Então, a pastoral é isto tudo. A pastoral é tudo isto que eu fiz. É pastoral. Mas é pastoral
de integração, porque se eu não me virasse ao povo, eu estava perdido. A missão do hospital de campanha, como o Papa Francisco então utilizava essas frases. É verdade, a missão, é verdade. Reviu-se muito no pontificado do Papa Francisco. Senti. Como é que olhou para ele? Gostei muito dele mesmo. É um homem voltado para a realidade das coisas. Interessante. E os horizontes eram raríssimos. Ninguém sabia o que era caminhada, ou caminhada sinodal. Fazer uma caminhada sinodal. Quem tem espírito, havia do tempo é que os sinos eram antes dos bispos. Mas entre as cúpulas, os sínodos eram feitos em Roma, entre o Papa e os bispos. E não era com todos os bispos, era com os que se podiam deslocar. Portanto, era isso, era o sino. E isto vem dizer, sinodalidade da Igreja é todos nós, de mãos dadas. A Igreja, não são os Papas e os bispos. Isto é a linguagem gasta, já está estragada. Mas a Igreja somos nós os batizados, a multidão dos crentes. E o senhor sempre entendeu isso dessa maneira? Sempre foi assim. Há pouco falava das assembleias paroquiais. Era assembleias paroquiais, fazia assembleias paroquiais, geralmente num domingo do mês, fazia uma assembleia paroquial. Fazia regularmente? Regularmente, não, fazia. Para informar a comunidade de tudo o que estava acontecendo. O escotismo, aqui na Ribeira Quente, atingiu os casais todas as pessoas. Sabem o que é o escotismo aqui? Isto é um lugar pequenino. Sabem dos benefícios do escotismo. A gente fala com essa malta nova, que há escoteiros aqui que já têm netos. Portanto, já há gerações aqui. Eu fui escoteiro. Orgulham-se de terem sido escoteiros. Sr. Padre Silvino, nós estamos infelizmente a terminar o tempo desta conversa. Que eu lhe perguntava... A pastoral é um avalanche, não é? Um avalanche. Vai colmatando lacunas, mas vai criando outras necessidades. E vamos criando, com o desenvolvimento, vamos criando mais necessidades. Nós não somos eternos, somos o que somos. Que mensagem de esperança, porque vivemos no Ano Santo da Esperança, é que deixa aos ribeiraquentenses, vou-lhe chamar assim, ou a toda a Igreja diocesana? Olha, a linguagem sinodal, só falar de linguagem sinodal, todos de mãos dadas, ninguém é maior do que ninguém. Domingo passado temos a linguagem destes domingos que têm antecedido. Ninguém é mais que ninguém. A mensagem é o Evangelho. Viver o Evangelho, mas fazer nosso e fazer familiar. E eu já respirei um pouquinho isto aqui na Ribeira Quente. Encontrei as portas abertas. Todos a centralidade deles era a Igreja e há outras centralidades. Há coisas desviantes, não é? Mas sempre houve. Sempre houve. Mas a nossa centralidade é Cristo. Portanto, é fé. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E tudo isto nos congrega, tudo isto nos reúne. Vivermos a partilha. Sempre que celebramos, seja o que for. Estamos a celebrar uma coisa que é nossa. Nada nos é estranho. Há coisas que parecem pagãs. Um jantar, um beberete. Os escoteiros fazem jantares com o povo, reuniões com o povo, só para reunir o povo. Os romeiros estão a celebrar os seus 50 anos. Estão a celebrar com celebrações do povo, com o povo. Portanto, tudo o que é celebrativo é comunitário. E não criar uma igreja à volta só do religioso e do cultural, mas fazer do resto a nossa zona de culto, a sinodalidade, alargar a nossa linguagem para os horizontes sinodais do nosso Papa. E terminamos assim mais um Igreja Açores. Nós estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.